pensamento contemporâneo ocupa-se de uma espécie de recuperação do sentido da filosofia. Uma recuperação do sentido da filosofia. Por quê? Com o pensamento moderno e a invenção da ciência moderna, a filosofia torna-se um pensamento em desuso, torna-se um saber que não serve para nada. Como ela não serve para nada e como a ideia de utilidade do saber predomina, a filosofia cai em desuso. Ocorre que, a partir da segunda metade do século XIX, mas mais particularmente a partir do século XX, o ser humano começa a se deparar com determinadas questões que fazem com que se retorne à valorização da reflexão filosófica, como, por exemplo, o pensamento moderno inventou a ciência, cujo objetivo era e é a realização do homem, a valorização do homem. Entretanto, esta razão moderna leva o homem para que o homem possa bem viver. Mas, no século XX, por exemplo, nós nos deparamos com os dois grandes conflitos mundiais, as duas guerras mundiais, que de repente se percebe que o que a ciência produziu tem um poder de destruição do homem tão grande quanto o poder de satisfação, ou talvez até maior. O que dizer, por exemplo, das explosões das bombas atômicas em relação ao poder da ciência de criar destruição? Por outro lado, a partir da segunda metade do século XX, o ser humano começa a se deparar também com a problemática ambiental, com as questões da destruição do planeta, tudo também facilitado pelo pensamento científico moderno. Outras coisas que poderíamos aqui dizer, mas por economia de tempo, vamos nos ater a isso, de forma a explicitar que a filosofia contemporânea promove uma retomada do sentido da filosofia como reflexão necessária sobre os caminhos e descaminhos da razão moderna, ou seja, da ciência moderna. A filosofia contemporânea é também chamada de filosofia pós-moderna, ou seja, aquele pensamento que vem depois da modernidade, que ainda não tem propriamente uma identidade, mas que é uma reflexão sobre a vida humana no contexto produzido pela ciência moderna. Eu diria, resumidamente, a filosofia contemporânea promove uma crítica da razão instrumental do pensamento moderno, avaliando em que medida ela possibilita a construção do humano e em que medida ela representa uma ameaça à própria existência do ser humano no planeta. E é nesse sentido que eu digo que a filosofia contemporânea promove uma espécie de retomada do sentido da filosofia que ficou esquecida diante do grande prestígio da ciência moderna. Agora, apesar do seu prestígio, a ciência moderna precisa ser submetida ao crivo da reflexão ética, da reflexão filosófica, para que se avalie em que medida ela constrói ou destrói as possibilidades de sobrevivência do humano no planeta. Muito longas estas discussões sobre a nossa unidade 2, mas extremamente importantes para nós compreendermos a sequência do nosso trabalho com a disciplina. Obrigado, bons estudos a todos.